E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo. Trazendo pra vocês aqui um pedido do nosso amigo aqui Vamos fazer então aqui vai ser um vídeo meio demorado, mas vamos lá. 2 em 1, vai ser de canais diferentes, mas vai ser do assunto é o mesmo. Guerra Civil, história completa. E depois a Guerra Civil 2, história completa. Vamos acompanhar aqui pra ver quais serão os métodos que esses canais vão usar para fazer esses vídeos aí, pra gente estar tentando entender um pouquinho melhor sobre essa história. Ambos os canais eu não conheci, então muito bom vou estar conhecendo com vocês aqui em primeira mão. O primeiro aqui é Nerd All Stars, já vou me inscrever aqui, maravilha. E o outro é o Wolf Crawl, maravilha também, tô inscrito. Galera, vocês aí agora faz a mesma coisa, deixa aquele like. Se inscreve no canal também, bora aí ajudar aí, vídeo todo dia ainda com sugestão de vocês. Então bora aí dar aquela moral alta e vamos aqui, porque vai ser demorado, então vamos já acelerar esse passo. Bora! Então vamos aqui primeiro, Guerra Civil, história completa, do Nerd All Stars. E no play! Fala galera, hoje é dia de Guerra Civil. É uma história da Marvel escrita pelo Mark Millar e desenhada pelo Steven McNiven no ano de 2006. O governo dos Estados Unidos quer registrar os heróis depois de uma tragédia, e o Homem de Ferro apoia essa ideia, mas o Capitão América é contra esse registro, o que acaba levando os heróis a se dividir e entrar num conflito entre eles, criando uma guerra civil. Nessa época, abrangeu praticamente todo o universo da Marvel e fez parte de quase todas as histórias mensais de todos os heróis, que caminharam rumo ao evento principal e durante a guerra se estendeu por vários tie-ins, as histórias paralelas da principal. A Guerra Civil acontece em sequência de algumas outras histórias, como por exemplo Vingadores: A Queda e Dinastia M. Então, para aumentar o seu conhecimento sobre o que está acontecendo nessa época, seria bom você ler essas duas histórias antes. Mas espera aí, eu já não vi essa história por aqui nesse canal antes? Sim, eu resolvi fazer um tipo de remake de alguns vídeos de história completa do começo do canal, onde a qualidade do vídeo e do áudio não tá boa e principalmente o meu jeito de contar era bem diferente e mais travado. A gente vai melhorando. São histórias muito que bom. eu acho ótimas e que merecem ser relançadas numa qualidade melhor, né? Vão ser 6 vídeos de remake por enquanto, que eu programei para que seja um vídeo extra a cada 15 dias aqui aos sábados. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos. Deixa seu like e comenta se você gostou dessa ideia desse remake. Me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição. Por lá eu aviso essas coisas. O pessoal do Twitter, por exemplo, já sabia desse remake faz tempo e sabe até quais vão ser os 6 vídeos. Mas agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Antes da história principal, você tem que saber algumas coisas importantes. Os Illuminates da Marvel é um grupo dos mais importantes, influentes e inteligentes heróis da Marvel. O grupo é composto pelo Homem de Ferro, o Professor Xavier, o Pantera Negra, o Namor, o Raio Negro e o Doutor Estranho, e eles são responsáveis por manter a paz na Terra. O Tony Stark convoca uma reunião com eles para apresentar a proposta de registro, que já está em andamento no governo. Mas ele sabe que isso pode acabar gerando um grande conflito entre os heróis. E por isso ele diz que o Hulk é uma peça muito poderosa para ficar no meio dessa guerra. O Hulk tinha acabado de passar por um evento onde numa luta dele contra o Coisa acabaram destruindo metade de Las Vegas. Então deixar ele à solta não era uma boa ideia num possível conflito. Eles resolveram então enviar o Hulk numa missão espacial, que na verdade era um truque para tirar ele da Terra e enviar para um planeta afastado e isolado. É a partir daí que se desenvolve a saga Planeta Hulk, que já tem vídeo aqui no canal e vai ter o link aqui na descrição.
Enquanto isso acontecia, em Asgard, o Thor tinha acabado de passar por um conflito com o seu irmão Loki, que gerou o evento Ragnarok, o fim e a morte de todos os deuses, inclusive a do Thor, que também tem vídeo aqui no canal. Sabendo dessas informações, a história da Guerra Civil começa com um grupo de adolescentes que tem um tipo de reality show. Tem que tirar o Thor e o Hulk, né, meu? Se aparecer e fazer coisas pra chamar a atenção forte. e aumentar a audiência do seu programa. Então eles encontram alguns vilões numa casa e vão lá para invadir, mas esse ataque dá muito errado, já que eles são vistos antes e são muito inexperientes lutando contra alguns vilões mais poderosos que eles, como o Nitro, um personagem que tem a habilidade de se explodir e consequentemente explodir as coisas em sua volta. Ele tenta fugir dali e no meio da perseguição ele se explode e destrói mais de 6 quarteirões, matando todos os civis inocentes que viviam nessa região e inclusive afetando uma escola infantil, matando todas as crianças que estudavam ali. Os Vingadores se juntam com o Quarteto Fantástico e com o que sobrou dos X-Men para ir ajudar com os sobreviventes e com os escombros. É feita uma missa em homenagem aos mortos nesse ocorrido, e na saída da igreja, a mãe de uma das crianças que morreu confronta o Tony Stark, inclusive cuspindo no rosto dele, dizendo que isso tudo foi culpa deles, que os heróis não têm responsabilidade pelos seus atos e pelas suas consequências. O que faz o Tony ficar bem pensativo e preocupado com esse assunto. Todas essas mortes foram o limite para o governo de aguentar os heróis à solta, fazendo o que bem entendem, destruindo coisas e até matando inocentes por consequência. O que começa a gerar um grande conflito entre a população e os heróis, até que é anunciada a criação de uma lei de registro, onde todos os super-heróis têm que passar os seus dados, e o governo vai ter um banco com essas informações, meio que fazendo dos heróis funcionários do governo, respondendo diretamente a eles. E quem se recusar a fazer esse registro vai estar infringindo uma lei e se tornando criminoso aos olhos da justiça, sendo caçado e preso. O conflito entre os civis e os heróis é evidente depois dessa tragédia, onde a gente consegue ver bem isso quando o Johnny Storm, o Tocha Humana, tenta entrar numa boate e acaba sendo abordado e até espancado pela população. Isso faz com que o Reed Richards, o Senhor Fantástico, repense melhor essa ideia do registro e acaba apoiando o governo e se juntando ao Tony Stark e ao Hank Pym para fazer com que essa lei realmente funcione. É convocada então uma reunião no edifício Baxter com todos os heróis, e ali a gente já começa a ver um conflito sendo criado entre alguns que são a favor e outros que são contra a ideia do registro. A Maria Hill, a chefe da SHIELD na época, convoca o Capitão América para uma reunião com a intenção de ter o apoio dele, para que ele apoie e fique do lado do governo. Mas o Capitão América é totalmente contra essa ideia, ele não quer esse registro dos heróis, ele não quer que os heróis sejam um funcionário do governo e prefere que os heróis sejam livres para poder ter suas boas ações quando querem e não quando são obrigados. E por causa disso, a Maria Hill se volta contra o Capitão América e ordena que os soldados ataquem ele. O Capitão América consegue fugir, mas ele se torna um foragido. Agora escondido, o Capitão América começa a recrutar alguns heróis foragidos também para se unir em um grupo. E conseguem um galpão como esconderijo cedido pelo Nick Fury para que eles juntem os renegados. E a partir dessa noite, definitivamente começa a vigorar a lei de registro dos heróis. Enquanto isso, o Reed Richards trabalha num projeto do Tony Stark, junto com o Hank Pym, no chamado Projeto 42, que seria uma super prisão para onde seriam mandados os heróis que se recusarem a aderir ao registro. E é aí que começa uma grande caça aos mascarados. Nessa época, o Peter Parker, o Homem-Aranha, é praticamente um funcionário do Tony Stark. Inclusive, ele presenteia o Peter com uma armadura nova de Homem-Aranha, mais tecnológica e com patas extras. Então, o Tony consegue convencer ele a revelar sua identidade numa transmissão ao vivo para todo mundo.
E numa das cenas mais memoráveis de Guerra Civil, o Homem-Aranha tira a sua máscara em rede nacional e revela que seu nome é Peter Parker. E ele é o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade. A equipe do Capitão América passa a se chamar Vingadores Secretos, vivendo escondidos e disfarçados. Mas eles querem continuar atuando na cidade, tentando fazer o bem, mesmo foragidos. Eles são acionados para ir até uma fábrica supostamente em chamas, mas quando eles chegam lá, descobrem que é uma emboscada do Homem de Ferro para confrontar eles. As duas equipes ficam frente a frente. O Tony começa a conversar com o Capitão América, tentando convencer ele a se entregar de forma pacífica, por tudo que eles passaram juntos esse tempo todo. Mas o Capitão se recusa e é aí que começa uma grande batalha entre os dois lados. De repente, no meio dessa briga, aparece o Thor. O verdadeiro tinha morrido no Ragnarok, mas esse aí na verdade é revelado depois que é um clone do Thor que foi criado pelo Tony Stark. Inclusive o nome desse clone é Ragnarok. O problema é que esse clone é tão poderoso quanto o Thor original, mas ele não tem a consciência do Thor original. Então, no meio da batalha, o Ragnarok ataca e mata o Golias, atravessando um golpe no meio do campo. Nesse momento, todo mundo fica espantado, eles não esperavam por isso. Aquilo estava virando uma guerra, mas no fundo, eles eram todos amigos, e chegar a matar um amigo foi o limite para os heróis, e isso afeta vários deles. Inclusive, a Sue Storm, que era do lado do Homem de Ferro, cria um campo de força invisível nesse momento, fazendo com que os Vingadores Secretos consigam fugir para evitar mais mortes. A partir desse momento, todos os heróis começam a se questionar se o que eles estão fazendo é certo. Independente do lado que eles estão, eles se questionam se isso realmente era necessário, essas guerras e batalhas. O Tocha Humana e a Sue Storm acabam se rebelando também por não concordar com as ideias do Homem de Ferro e passam para o lado do Capitão América. E isso afetou muito o Homem-Aranha. Ele ficou muito abalado e começa a ir contra as ideias do Tony Stark. Só que a conversa começa a ir para um lado não tão amigável e eles acabam brigando. Mas o Homem-Aranha consegue fugir. Nesse momento, o Tony Stark revela uma nova iniciativa para capturar os heróis renegados. Ele criou os novos Thunderbolts, um grupo de vilões que agora trabalha no governo para reduzir a sua pena. Ele envia 2 desses vilões atrás do Homem-Aranha, agora que ele se voltou contra a equipe. E quando os vilões encontram o Aranha nos esgotos, começa uma batalha onde o Homem-Aranha é nocauteado. E como eles são vilões, eles abusam e quase matam o Homem-Aranha. Nesse momento aparece o Frank Castle, o Justiceiro, para salvar o Aranha e matar os 2 vilões. Que isso? O Justiceiro então aparece no quartel dos Vingadores Secretos com o Homem-Aranha nos braços, todo ensanguentado, quase morto, pedindo por um médico para salvar a vida dele. Um tempo depois, com a ajuda do Justiceiro, eles conseguem invadir o edifício Baxter para roubar a planta dessa prisão na zona negativa, a Projeto 42. Eles conseguem e o Frank volta com a planta. Mas nesse momento aparecem 2 vilões no quartel do Capitão, falando que já que o Tony Stark tem os vilões do lado dele, eles querem fazer parte da equipe do Capitão América. Só que nessa hora, o Justiceiro não quer nem saber e dá um tiro na cabeça de cada um, matando eles. Por causa disso, o Capitão América, mesmo todo machucado, ele se levanta e começa a socar o Justiceiro, porque ele não deveria ter feito isso, já que o Capitão é totalmente contra matar outra pessoa. Só que o Justiceiro não reage, ele não revida, e quando é questionado o porquê disso, ele diz que, contra o Capitão, não. Mostrando o respeito que ele tem pelo Capitão América, mas mesmo assim, o Justiceiro é banido da equipe. O Pantera Negra e a Tempestade, que estavam casados nessa época e não queriam se meter nesse assunto do registro, se unem aos Vingadores Secretos depois da morte do Golias, já que o T'Challa era muito amigo dele e ele deve isso ao seu amigo. Com a planta da prisão em mãos então, a equipe dos Vingadores Secretos vão até lá para salvar os heróis que já foram presos, mas assim que eles chegam, são confrontados pela equipe do Homem de Ferro que estava esperando eles, e então começa uma nova batalha.
Mas a equipe do Homem de Ferro é muito maior e mais poderosa que a equipe do Capitão América. Mas eles conseguem liberar todos os amigos presos ali, e isso equilibra um pouco as coisas para a batalha final. No meio dessa guerra, eles descobrem que isso já era parte do plano do Tony Stark para atrair e capturar todos os heróis de uma só vez ali na prisão. Então, com a ajuda do manto, eles são transportados para fora do prédio e a batalha segue no meio da cidade. Nesse momento, até o Namor, que também não queria se meter nesses assuntos, surge para fazer parte da batalha. A guerra continua, todos os heróis brigando entre si, o Quarteto Fantástico brigando entre si, todo mundo participando numa guerra no meio da rua. E o Capitão América começa a lutar e a enfrentar diretamente o Homem de Ferro. E com a ajuda do Visão, ele desativa a armadura do Tony Stark. A partir daí, o Capitão começa a espancar o Tony. Ele tá ali quase derrotando o Homem de Ferro. Mas nesse momento, alguns civis surgem e começam a segurar o Capitão América para que ele não faça isso. O Capitão diz para eles se afastarem, que ele não quer machucar as pessoas, mas eles dizem que já é tarde para isso, e mostra como essa guerra entre os heróis afetou a cidade, destruindo uma boa parte ali. Nesse momento então, o Capitão América para e reflete que ele não tá lutando por uma causa, ele não tá lutando pela sociedade, ele tá só lutando, e ele não quer isso. Então ele para e se rende, e isso acaba fazendo com que todos os outros da equipe dele também se rendam. A grande maioria consegue fugir, mas alguns acabam sendo levados presos também na prisão 42. Com o tempo, a cidade se reergue. O Tony cria vários grupos de heróis para cuidar de todas as partes do país para manter a paz. E no final a gente vê o Tony junto com aquela mãe da criança morta no começo da história que tinha cuspido nele. E ele explica o porquê do nome Projeto 42. Essa foi a 42ª ideia de 100 que eles tiveram para tentar resolver a situação com a população depois da morte do filho dela. E ele espera que a paz se mantenha por um bom tempo. E é desse jeito que acaba a história. Mas ainda tem algumas consequências da guerra que para mim encerra melhor esse arco. Durante a transferência do Capitão América de uma prisão da SHIELD para outra, ele é baleado por um atirador misterioso que depois acaba sendo revelado que era o Ossos Cruzados. E também toma um outro tiro fatal pela Agente 13, que estava sendo manipulada pelo Caveira Vermelha. Com isso, o capitão morre e a gente vê o Tony ao lado do corpo dele falando que, com todas as consequências, com tudo o que eles sofreram, a guerra não valeu a pena. Isso é visto no arco A Morte do Sonho, que é sequência direta de Guerra Civil, que pra mim seria o real desfecho dessa saga. E é desse jeito que acaba a história. É uma das melhores histórias da Marvel, na minha opinião. Por toda a profundidade que ela traz, todo o seu lado filosófico. Não tem um vilão aqui, tem uma diferença de ideias. Caramba, hein? Rapaz! É muita informação que às vezes a gente não consegue saber só pelos filmes, né? Cara, que doideira! Mas ó, já vamos pro próximo vídeo pra gente não perder muito tempo. Já vamos pro 2, Guerra Civil 2, do Wolfcrow. Vamos do play! Bem-vindos ao Wolfcrow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de gibis pra vocês. Todas as alterações nos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedades das suas respectivas empresas. Para que vocês entendam melhor algumas partes dessa saga, eu vou comentar algumas coisas, como a bomba de terrígeno. Entre as sagas Infinity e Humanity, os Inumanos combatem Thanos na Terra, e uma bomba de terrígeno é detonada na atmosfera. Essa bomba libera névoa de terrígeno, substância responsável por despertar os poderes dos Inumanos. Milhões de pessoas no planeta todo que têm algum gene inumano são transformados ao contato com a névoa. Essa mesma névoa é prejudicial aos mutantes. Isso cria um conflito entre os X-Men e os Inumanos. Raio Negro está sumido após os eventos das Guerras Secretas. Sendo assim, sua esposa e rainha dos Inumanos, Medusa, toma o controle de seu reino.
Capitã Marvel e Máquina de Guerra, que possuem patentes militares, ao dividirem histórias de guerra, os dois criam um vínculo e assim surge uma relação amorosa, e começam a Segunda Guerra Civil como um casal. O surgimento de um novo inumano, que tem o poder de prever o futuro, vai dividir a comunidade super-humana. Liderados pela Capitã Marvel, alguns heróis acreditam que a possibilidade de modificar o futuro deve ser explorada, mas outros, liderados pelo Homem de Ferro, acreditam que o futuro não deve ser mudado e deve seguir seu rumo correto, pois pode causar instabilidades. E você? De qual lado você está? Ulisses é um jovem normal, com problemas normais, como o simples nervosismo de chamar a menina que ele gosta para o encontro, até que uma coisa acontece e muda tudo isso. A nuvem terrígena chega, colocando Ulisses e Michelle em casulos. Ambos possuíam um gene inumano. O gene inumano é algo imprevisível. Michelle sofreu uma mutação, virando um monstro. Capeta! Já Ulisses recebeu um poder, um dom, de ver o futuro. Ó, Ou seria isso legal uma maldição? Olhos. Após o tempo de incubação, ele acorda. Em estado de choque, ele corre, em total desespero. Eis que os inumanos aparecem e lhe estendem a mão para ajudá-lo. Eles o levam para Karnak, para que assim ele treine e controle seus poderes. Os Vingadores se juntam com vários outros heróis para acabarem com uma ameaça que foi prevista e por isso tiveram tempo de pará-la. Tony dá uma festa pela vitória deles. E nessa mesma festa, Capitã Marvel pergunta para Medusa como ela sabia que aquela criatura iria atacar. Foi então que Medusa leva todos até uma sala. E lá estava, Ulisses, assustado, porém honrado em conhecer todos aqueles heróis. Uma pessoa comum, né, cara? Jean tenta ler a mente dele, para ver se acha algo, um gatilho para o seu dom, mas ela não consegue achar nada. Capitã Marvel vê uma chance, a oportunidade que ela queria, parar um crime antes mesmo que ele aconteça, e oferece um emprego a Ulisses. Mas Tony diz: peraí, você tem um inumano que consegue prever possíveis futuros, isso já é bom o suficiente para você? Capitão pergunta qual é o ponto de vista de Tony, e ele responde: não, nem vem, Steve. Não vou ter um debate sobre moral com você. Isso não acabou bem pra gente da última vez, lembra? O debate continua. A Capitã Marvel insiste falando que contanto que no fim do dia todos continuem vivos e o planeta continue a girar, pra ela é isso que importa. Mas Tony responde: certo, digamos que o garoto vem correndo pra gente dizendo: ai meu Deus, acabo de ter uma visão do Hulk dando os pegas no Ultron e que eles tiveram um filho, um novo Hitler. Nós simplesmente vamos prender o Hulk antes mesmo dele fazer algo errado? Somente porque ele previu uma possibilidade do que ele poderia fazer? E se fosse um de nós? E se ele nos dizer que você é um perigo para o nosso futuro, Carol? Nós devemos te parar? Mesmo sem você saber que faria isso? A discussão acaba. E o clima da festa também. Então Ulisses prevê algo terrível. Thanos, o Titã Louco, vai aparecer na Terra. E ele está à procura de algo. Ao saber disso, a Capitã Marvel faz um plano para evitar que ele consiga colocar suas mãos no que ele busca. Então, ao pisar na Terra, Thanos é atacado por todos os lados. Mas em meio à confusão da batalha, Thanos joga Medusa em Rhodes, que por acidente lança um míssil que pega na mulher Hulk. Thanos aproveita que ele fica em estado de choque e ataca Rhodes, atravessando sua mão em seu peito. Os heróis começam uma série de ataques, que derrubam um titã, que cai ao tomar o golpe final da Capitã Marvel. Ela vai até Rhodes, mas não tem Rhodes. É tarde demais. Enquanto isso, Tony estava tentando achar sua armadura invisível, quando Mary Jane chega. Eu não consigo achar minha armadura invisível. Seu melhor amigo morreu. Não sei onde coloquei. Tony chega furioso. Ele quer ver seu amigo, e nada, e nem ninguém vai pará-lo. Então ele o vê. E os destroços da armadura do Máquina de Guerra. Ele enlouquece, sai à procura da Capitã Marvel. Carol Danvers, onde está ela? Então ele a encontra, ao lado da cama da mulher Hulk. Eles explicam que Thanos voltou à Terra, e que eles sabiam disso. Ulisses tinha avisado eles. Ele teve uma visão, então eles fizeram um plano e o atacaram. Eles começam a discutir. Tony disse que isso não daria certo. Eles estavam brincando de deuses, mexendo com o tempo. E que para ele
É como se a Capitã Marvel tivesse matado Rhodes com as próprias mãos. Ela disse que sente muito, que o amava, e que eles prenderam Thanos. A missão foi cumprida. Tá na cadeia! Tony sai dali, dizendo que ele vai consertar tudo isso. Eles não vão mais brincar com o tempo. Carol tenta ir atrás dele, mas a Mulher Hulk segura sua mão e diz para ela lutar pelo futuro e não desistir. Então, Tony vai até os Inumanos e E captura cadê a Ulysses. regeneração da mulher Ele o Hulk? prende e o tortura, à procura de respostas. Tony pergunta coisas para Ulysses, do tipo: se ele percebeu se suas emoções afetam as visões, se o humor dele altera o que ele vê. Ulysses diz nunca ter pensado dessa forma. Tony faz uma varredura e faz uma cópia digital dos dados do cérebro de Ulysses. Ele precisa saber como aquilo funciona. Ele precisa. Ulysses diz que ele faria esses testes se Tony tivesse pedido a ele. Mas Tony diz que o melhor amigo dele morreu. Ele não teve tempo de pensar. Ele só quer resolver isso. E por causa dele, ele possivelmente vai entrar em guerra com alguns de seus amigos. Ele estava certo. A equipe de resgate chega. Enquanto eles debatem, o garoto tem outra visão. Caralho, ficou Mas não bom foi uma som! simples visão. Ele a projetou. Todos na sala a viram também. Ficam impressionados, sem saber se aquilo era real. Então Ulysses vira dizendo: eu sinto muito. O Hulk vai matar todos vocês. Isso foi o suficiente. Carol foi confrontar o Dr. Banner. Mas Tony estava junto com ela, desarmado, pedindo que ele acompanhasse até lá fora e que ele ficasse calmo. Ao sair e ver aquele exército de heróis, Bruce ficou inquieto. Eles explicam sobre Ulysses e suas visões. Bruce fica intrigado com essas informações, mas Carol disse que antes que eles tomassem uma decisão, eles precisavam de provas. E nessa hora, Fera diz que hackeou os computadores de Banner e viu que ele voltou a fazer experimentos dele mesmo, injetando células mortas de gama tratadas nele. Bruce tenta explicar que por causa desses experimentos, ele não vira o Hulk já faz um ano. Ele continua tentando explicar, até que Maria Hill diz que ele está preso. Ele começa a ficar nervoso, até que uma flecha sai dos arbustos e mata Bruce. Flint Barton, o Gavião Arqueiro, o matou. Ele Matou foi mesmo? julgado, mas explicou que ele matou o Hulk porque ele mesmo pediu. Meses atrás, Bruce procurou o Gavião, dizendo que ele estava fazendo experimentos novos, que estavam dando certo, mas que se ele virasse o Hulk mais uma vez, ele deveria matá-lo. Ele deu a Flint uma substância que o mataria, e ao ser questionado por Matt Murdock se ele tinha provas do tal pedido, Flint disse que Bruce tinha um vídeo diário, no qual ele confessa este pedido. O processo continuou, mas Tony não conseguia parar de pensar. Mais um amigo dele, morto, assassinado. Ele pergunta para Carol qual é o próximo da lista. Qual é o próximo da lista que ela vai matar? Capitã Marvel continua a usar o dom de Ulysses e prevê e impede inúmeros crimes e mortes. Ela fica sabendo que a Mulher Hulk está melhor e vai visitá-la. Ela pergunta sobre o veredito do julgamento do Gavião. Carol não sabe como responder. A Mulher Hulk fica nervosa. Então Carol diz que o Gavião foi julgado inocente. Eis então que sexta-feira termina de processar os dados da cópia digital do cérebro de Ulysses. E Tony descobre que o poder dele não é ver o futuro, mas sim prever o mesmo. Ele tem a habilidade de absorver todos os dados e energias em volta dele, e com base nestes dados, ele calcula o que vai acontecer. E ao ver que as visões de Ulysses viraram lei, e que o livre-arbítrio está sendo eliminado, pessoas estão sem o direito de escolha. Tony junta os heróis, e divide sua descoberta com eles, como uma forma de evitar brigas. Ele quer chegar em um acordo com eles, mas Carol se recusa a acreditar. Pede para Fera olhar os dados e confirmar se é verdade. Assim ele o fez, e ele confirma. Tony está dizendo a verdade. Mas ela diz que se existe 1% de chance das visões de Ulysses estarem certas, já é o suficiente para ela. Que quando Ulysses prevê algo, ela age para que aquilo não aconteça, e não fica parada analisando para ver se ele está certo. Ela sai furiosa da sala, assim deixando claro que ela é contra a visão de Tony. Mas ele deixa claro que ele precisa dizer isso para o povo. Ela continua seguindo as visões de Ulysses. Ela prendeu Sra. Green, uma moça que trabalha em uma instituição financeira. Nas visões, Ulysses viu que a Sra. Green trabalhava para a Hydra,
e que ela queria atacar o bolso dos Estados Unidos, para que assim o governo ficasse quebrado. Mas sem prova, a Capitã Marvel não poderia deixar ela presa por muito tempo. Eis então que ela some, e fica um cheiro de enxofre no ar, noturno. Ele a transportou para fora dali. Naquele momento, Carol já sabe que isso foi ordem de Tony Stark, e que ela vai prendê-lo por isso. E ao chegar lá fora, ela vê que Tony tem um grupo de heróis com ele, mas ela também tem um dela. Então o conflito começa. Tony contra Carol, Homem de Ferro contra Capitã Marvel. Enquanto alguns lutam, outros apenas veem aquilo, tristes por verem amigos lutando contra amigos. Ulysses vê de longe aquela destruição. Tudo aquilo aconteceu por culpa dele. Capitã Marvel começa a descontar a sua raiva em Tony. Ele tenta pedir para ela parar, pois ele estava captando leituras estranhas. Eis então que Ulysses mostra mais uma visão a todos eles. Miles se espanta a ver aquilo. Ele não acredita. Não pode ser verdade. Ele cai de joelhos chorando. Ele nunca faria aquilo com o Capitão. Mas mesmo sem ter feito nada, a Capitã Marvel diz que vai prendê-lo. Mas o Capitão vai conversar com Miles. Oi, não tire sua máscara. Ela representa quem você é. Isso significa muito para as pessoas. Miles diz que nunca faria aquilo, e o Capitão diz que sabe disso. Ele pergunta o que Miles quer fazer. Ele diz que quer ir para casa. Então o Capitão diz para ele ir. Capitã Marvel diz que ele não tem o poder para deixar Miles ir embora. Mas ele estende sua mão e diz: ele tem o direito de ir para casa se ele quiser. Ele não fez nada de errado, assim como Bruce e Rhodey não tinham feito. A Thor o leva para casa. T'Challa diz que não pode mais defender a causa de Carol, e que se ela o atacar, ela está atacando toda a Wakanda. Doutor Estranho tira todos do time do Homem de Ferro dali. Miles fica assombrado pela visão do futuro. Assim como ele, Carol lembra de todas as mortes causadas por essa briga. Para tentar entender aquela visão, provar que ela não vai acontecer, Miles vai até o local, mas Capitão fez o mesmo. Eles conversam, até que a Capitã Marvel chega e pergunta por que Miles está ali de verdade. Ela estende sua mão, se oferece para levá-lo a um local seguro, mas existe um campo de força em volta dele. Tony aparece e diz que não vai deixá-la pegar o garoto. Eles lutam sem segurar suas forças. Uma Hulkbuster? Capitão é pego no fogo cruzado. Miles grita, pedindo para que soltem ele, até que Tony cai. Enquanto a batalha não para, os poderes de Ulysses evoluem a tal ponto que ele consegue ver todo e possível futuro, ficando tão forte a ponto da eternidade aparecer. A eternidade aparece e diz que ele faz parte de um universo maior, que existe muito mais do que a Terra, e se ele aceitaria se juntar a eles. Ulysses diz que sim, e some com ele. Ele já não aguentava deixando mais. todos ali, espantados. Após tudo isso, Tony entra em coma. Capitã Marvel pede para que o Fera cuide de Tony. Com isso chegamos ao fim. Mas ainda tem algo. Capitão vai visitar seu amigo. Ele tem algo que precisa lhe dizer. Ele agora é o diretor da SHIELD. Ele tem planos para um futuro melhor. Que ele queria ver Tony acordado, para ele poder ver enquanto o Capitão destruía tudo que ele fez. E das cinzas deste mundo, forjar um novo do fogo, e mais forte. Ele viu tudo graças às visões de Ulysses. O futuro que ele vai fazer acontecer. O seu reino. O seu Império Secreto. Será? Que isso? Como é que terminou? Por isso falou que tinha um gancho nesse aqui, né? Rapaz! Ah, mas é muito tri a gente ver essas histórias de quadrinho, né? Pô, muito bom. Muito bem narrada pelos dois canais. Parabéns, cara. Sensacional. Galera, o que vocês acharam aí? Cara, que história incrível. Por um momento eu achei que quando o Hulk foi abatido ali, talvez quem seria a ameaça seria a mulher Hulk. Que ao ver tudo aquilo poderia ficar louca e ter um negócio assim das probabilidades. A probabilidade era do Hulk, mas o destino tem que continuar e um Hulk tem que vir pra destruir. Poderia ser a mulher Hulk. Só que não se caminhou pra essa minha teoria. Mas, cara, ficou muito tri. Muito bom mesmo.
Galera, se curtiram, já deixa aquele like, se inscreve no canal, bora aí, ó. Vídeo todo dia e ó, que vídeos incríveis a gente viu desses dois canais que tem que ser prestigiados aqui, ó. Ambos, muito bons. E, galera, já sabe, né? Tô fazendo live na Animo TV, vou deixar o link na descrição. Acompanha lá se quiser ver uns animes junto comigo e é isso, tá? Certo? Maravilha. Valeu, galera. Valeu aqui, ó, no primeiro canal aqui, ó, Nerd All Stars e o Wolfcrow. Maravilha. Valeu. Fui.